Bolsonaro, ele está, Natália, tentando, de todas as maneiras, eh, se estabelecer na cena política como um contraponto ao Lula. Ele foi declarado inelegível, esteve em Anápolis na sexta-feira, lá, repetiu essas coisas muito parecidas com o que ele falou ontem em São Paulo, e ele se esforça muito para permanecer em cena a despeito da inelegibilidade como um contraponto ao Lula. E aí mente, fala tolices, essa coisa de desonerar jet ski, desonerar joguinhos eletrônicos, mostra que ele, de fato, não fez reforma tributária nenhuma, né? A reforma tributária que foi aprovada agora, que ele apresenta como uma reforma do comunista Lula, essa reforma estava disponível lá desde 2019. No Gogó, o ministro da Economia dele, o Paulo Guedes, dizia ser a favor, e nunca moveram uma palha para aprovar essa reforma. Agora, numa conjunção de interesses entre o Fernando Haddad e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que precisa mostrar serviço para o mercado no momento que está sendo acossado por uma investigação sobre kits superfaturados de robótica, se uniram os dois, o Haddad e o Arthur Lira, e aprovaram a reforma tributária que o Bolsonaro ignorou. Então, ele se esforça muito para se estabelecer como um contraponto. Isso era previsível. E ele diz que voltar à presidência é uma missão, ele enxerga como uma missão. Então ele faz a pose de vítima, estava previsto que isso ocorreria, e ele mimetiza na prática um comportamento do Lula, aquele Lula lá de 2018, que foi excluído das eleições, foi preso, também fez ali a sua pose de vítima, e o Bolsonaro agora faz a mesma pose no pressuposto de que pode haver uma mudança na composição do TSE, que lá na frente devolva a ele o direito de concorrer à eleição. Então ele faz uma aposta no futuro e tenta se manter em cena. Acho que ele hoje está muito mais próximo da cadeia do que da urna, que é uma meia dúzia de processos aí criminais, penais, que podem resultar em cadeia, mas ele tenta se manter como um contraponto. Mas o que é mais surpreendente não é o Bolsonaro fazer esse papel. O mais surpreendente é que o Lula o credencia para esse papel. O Lula, no início deste mês, voltando de uma reunião do Mercosul, discursando para uma plateia de estudantes, chamou o Bolsonaro de titica. Disse que Inclusive. quando há Ai, desinteresse da juventude. Diga, perdão, Natália. Josias, pode terminar seu comentário, só tô te lembrando que a gente tem esse trechinho, inclusive, para mostrar aqui, se você quiser que a gente mostre o vídeo Ah, desse seria momento, ótimo. então. Vamos mostrar. Vamos lá, Vamos então. mostrar. E, sobretudo, vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Ah, não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. Toma lá da cá, né, Josias? Então, isso foi no início do mês. O presidente chamando o Bolsonaro de titica. Ele que foi eleito prometendo a pacificação política. Aí ele entra no Palácio do Planalto, brigando com o presidente do Banco Central. Agora ele está credenciando o Bolsonaro como o seu contraponto. Aí ele oferece ao Bolsonaro a oportunidade de chamá-lo de jumento. E fica essa troca de ofensas que ao Bolsonaro interessa muito, ao Lula não. Ao Lula não interessa nada. Discursando agora, nesse final de semana, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o Lula falou: olha, nós já derrotamos o Bolsonaro, mas ainda não derrotamos os bolsonaristas. Os malucos estão aí, soltos na rua. De novo, o presidente cutucando esse bolsonarismo tóxico que ele deveria evitar, ignorar, porque ele está presidindo, a economia começa ali a dar os primeiros resultados, a inflação está cedendo, o ministro da Fazenda dele comemora aprovações importantes no Congresso. Então, não interessa ao Lula, senão, se nós entendermos qual é o objetivo do Lula. Ao Lula, a única razão para ele credenciar o Bolsonaro como seu contraponto é que ele esteja interessado em esticar o palanque de 2022 até 2026, porque lá na frente ele vai dizer: olha, o bolsonarismo ainda vive, pulsa nas ruas, então eu preciso ser o candidato à reeleição.
então eu preciso ser o candidato à reeleição. E aí ele descredencia, ele hoje, no momento, ele se mantém, olha, o bolsonarismo está aí, ainda vivo, como uma ameaça. Os canalhas estão atacando aí o Alexandre de Moraes. Então, ele usa, inclusive, o mesmo palavrão que o Bolsonaro utilizou para atacar o Alexandre de Moraes. Lá atrás, no 7 de setembro de 2021, Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes era um canalha. Agora o Lula se refere ao agressor do Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, como canalha. Então ele usa até o mesmo palavrão. Então, com essa troca de xingamentos, Natália, o Bolsonaro e o Lula, eles como que fazem o jogo um do outro. Ao Bolsonaro interessa ficar vivo aí como contraponto, ao Lula interessa manter o Bolsonaro como uma ameaça para que ele se mantenha em cena como a alternativa única, a única palmeira disponível no gramado para 2026, porque a ameaça democrática ainda está nas ruas. Então, é muito triste assistir essa cena, porque, de fato, ao Lula não interessa nada. O Lula agora devia desligar o Bolsonaro da tomada. E o que é mais lamentável é que a galinha e o jumento não tem nada a ver com isso, né? Porque se você pega a titica da galinha, é um tipo de excremento que, convertido em adubo, produz alimentos em pequenas propriedades do país para pessoas que se servem muito dessa titica. E o jumento trabalha em silêncio, não exige nada de ninguém, não exige nada em troca. Então, até por isso, em homenagem à galinha e ao jumento, os dois deveriam silenciar e permitir que o país ingressasse num período de tranquilidade que lhe permitisse trabalhar, estudar. O Brasil precisa dessa pacificação, a gente precisa desintoxicar o ambiente. E é muito curioso que o Lula, sobretudo o Lula, ao Bolsonaro, as maluquices do Bolsonaro são conhecidas, mas o Lula manter o Bolsonaro, credenciar o Bolsonaro como seu contraponto é muito surpreendente.